Senhor nosso Pai, estamos novamente reunidos em Seu nome e te rendemos toda a graça. Elevamos nosso pensamento de amor em agradecimento a Ti, por tudo que temos, tudo que somos, tudo que temos nos tornado. Pedimos a presença amorosa e protetora dos nossos mentores individuais, nossos amigos espirituais que se ligam a nós por afinidade, para que possamos engrossar ainda mais essa corrente de vibração. Que todos que oram neste momento, todos os que se sentem gratos, todos os que acreditam na vida, no amor, no bem e na luz, possam se sentir inspirados a fazer um segundo de silêncio nas suas atribuladas vidas para enviar um pensamento de amor e de esperança que retorna como energia da mais pura e mais curadora, que é levada pelos nossos amigos espirituais onde elas forem mais necessárias. E nos equilibramos inicialmente ouvindo essa receita para fazer alguém feliz. Dê um abraço, um beijo, um passo em sua direção. Aproxime-se sem cerimônia. Dê um pouco do seu sentimento. Não conte o tempo de doar. Libere um imenso sorriso. Olhe nos olhos, respeite uma lágrima. Ouça uma história ou muitas, mas com atenção. Mande uma carta. Lembre-se de um caso. Converse sério ou fiado. Conte uma piada. Ache graça. Ajude a resolver um problema. Pergunte como vai, como tem passado, o que tem feito de bom. E preste atenção. Sugira um livro ou um filme. Diga de vez em quando, me desculpe, muito obrigada. Não tem importância. O que se há de fazer? Dê um presente. Tente de alguma maneira. E não se espante se a pessoa mais feliz for você. E nesse instante de recolhimento e entrega, abrimos nosso coração à luz que cura, à energia que transforma, ao amor que renova. Pedimos que as energias negativas que ainda nos envolvem, seja por pensamentos, sentimentos ou vibrações, sejam gentilmente retiradas, dissolvidas pela força do bem, pela ação dos bons espíritos e pela fé que nos sustenta. Que cada célula do nosso corpo seja envolvida em paz. Que cada pensamento seja purificado. Que cada emoção seja equilibrada. E que o nosso espírito se fortaleça para seguir sempre adiante. Que esse passe espiritual nos permita recomeçar com mais leveza, mais consciência, mais amor. Que possamos vigiar nossos pensamentos, orar com sinceridade, agir com bondade e escolher a cada dia ser melhores do que fomos ontem. Que a luz penetre em nossos centros de força, harmonizando o nosso corpo físico, emocional e espiritual. Que a serenidade se instale em nossa mente, que a esperança floresça em nosso coração e que a fé nos conduza sempre com segurança.
Pedimos também por todos os que necessitam de equilíbrio, os que enfrentam dores, angústias e conflitos. Que recebam neste momento o amparo espiritual e que sintam a presença amorosa da luz que cura e consola. Que este passe seja mais que um alívio, que seja um chamado à transformação, um convite ao despertar e uma ponte para o recomeço. Com a paz que agora nos envolve por completo, elevamos nossos pensamentos em direção à luz, pedindo que o amor, a esperança e o equilíbrio espiritual se façam presentes nesta nossa prece, nessa vibração que busca consolar, dar apoio e coragem a cada um dos nossos irmãos em provas e dificuldades. Que as vibrações do bem envolvam o planeta, purificando os ambientes, os pensamentos e os sentimentos, transformando a dor em aprendizado, a angústia em serenidade e o medo em confiança. Pedimos por todos aqueles que se sentem perdidos, os que enfrentam vícios, solidão, depressão, os que se afastaram da fé e os que se encontram presos ao materialismo. Que sejam todos tocados pela luz do despertar e que reencontrem o caminho da paz interior. Pedimos pelas famílias em desequilíbrio, que a harmonia seja restaurada, que o diálogo seja reaberto e que o amor seja novamente o elo que une todos aqueles que dividem essa experiência temporária na Terra e que, cercados por amor, unidade, fraternidade e compreensão, possam tornar a caminhada mais leve e cada vez mais cheias de oportunidades de melhoria e redenção. Pedimos pelos que sofrem em silêncio, que recebam consolo e acolhimento, que sintam que não estão sozinhos e que a espiritualidade maior os envolva em vibrações de cura, a cura que modifica o olhar sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre tudo o que nos fortalece e aprimora. Pedimos pelos que vivem em regiões de conflito, onde a guerra, o extremismo e o preconceito ainda se impõem. Que a luz da compreensão dissolva as barreiras e que a fraternidade seja vivida entre povos e nações. Que o Senhor abençoe abundantemente cada dirigente, cada homem temporariamente em posição de mando. Que possam ser tocados pela generosidade, pelo exemplo de Jesus, e que possam liderar para a evolução material da humanidade, que, aliada com o desenvolvimento espiritual de cada indivíduo, e todos nós voltados para o crescimento, possamos transformar o mundo em um lugar melhor para as nossas jornadas temporárias de renascimento e aprimoramento. Que durante toda a nossa vida, cada um de nós seja um ponto de luz. Que nossas palavras curem, que nossos gestos acolham e que nossas atitudes inspirem. Que possamos vibrar paz onde houver agitação, esperança onde houver desânimo e fé onde houver dúvida. Que toda criança seja envolvida por amor,
respeito e proteção. Que nenhuma infância seja marcada por medo, abandono ou violência. Que o lar seja abrigo, a escola seja estímulo e o mundo seja seguro para crescer. Que a base moral e espiritual seja construída com ternura, para que ao longo da vida saibam escolher o bem diante das provações. Que cada criança seja vista como semente divina e que floresça em solo fértil de afeto, dignidade e paz. Que os que têm fome encontrem alimento, que os que têm sede encontrem água e que os que têm frio encontrem abrigo. Que os cansados sejam acolhidos e os desamparados sejam lembrados. E que os invisíveis sejam vistos com olhos de compaixão. Que as experiências mais dolorosas do viver sejam abreviadas. E enquanto não cessam, que a espiritualidade maior os envolva com inspirações de força, coragem e fé. Que a dor não seja castigo, mas caminho de aprendizado. Que os que sofrem encontrem consolo, que os que choram recebam amparo. E os que se sentem perdidos reencontrem a luz. Que a dor seja suavizada pela presença espiritual e que cada lágrima seja recolhida com carinho pelos mensageiros do bem. Que os idosos sejam respeitados, cuidados e ouvidos. Que a sabedoria da idade seja valorizada e que a solidão seja substituída pelo afeto e companhia. Que cada idoso encontre dignidade e que a velhice seja vivida com serenidade, segurança e amor. Que os corações tristes sejam tocados pela esperança. Que os solitários sintam a presença divina em seu silêncio. E que a luz interior volte a brilhar onde tudo parece escuro. Que a espiritualidade inspire encontros, reconexões e afetos verdadeiros. Que todos os animais sejam respeitados como irmãos menores, que não sofram abandono, maus tratos ou negligência, que sejam protegidos em seus habitats e que os que convivem conosco recebam cuidado, carinho e gratidão. Que a humanidade reconheça o valor espiritual de cada vida que respira. Que a terra seja cuidada com reverência. Que os rios corram limpos, que as florestas permaneçam vivas, que o solo seja fértil e respeitado. Que os alimentos sejam distribuídos com justiça e que ninguém passe fome por descuido ou egoísmo. Que a abundância divina seja reconhecida e compartilhada e que o planeta seja preservado como lar sagrado de todos os seres. Que cada ser humano desperte para o bem, que a fé seja restaurada, que a caridade seja vivida e que a paz seja construída com ações diárias. Que sejamos instrumentos de luz e que nossas vibrações alcancem todos os cantos do mundo, como ondas silenciosas de cura, amor e transformação. Que a espiritualidade amiga nos fortaleça e que sejamos instrumentos do bem, trabalhadores da luz, semeadores de um mundo mais justo, mais leve e mais amoroso. E que essa vibração seja uma semente de esperança no coração do mundo.
E assim, Pai, te agradecemos por mais este momento de comunhão, por estarmos juntos, por orarmos em Seu nome e por acreditarmos verdadeiramente nas transformações e nas Suas promessas. E assim, meu Senhor, nós agradecemos e dizemos, graças a Deus, e que assim sempre seja, e assim sempre é.